O Instituto de Engenharia do Paraná, IEP, é a mais antiga das entidades de engenharia paranaense, fundada em 6 de fevereiro de 1926. É uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, situada no centro de Curitiba, na rua Emiliano Perneta, 174, Curitiba. Atualmente, ela é presidida pelo engenheiro Horácio Hilgenberg Guimarães. Hoje está em 2 lives aqui, mas a esposa dele, a Rita Nara, está com a gente. Como Horácio não está, eu vou passar direto para o Márcio Porto, pedir para ele falar sobre o currículo dele, que é muito bom. Ele está falando diretamente de São Paulo e vai falar sobre o Nepal Everest. Vamos lá, prontos para a viagem? Muito bem, pessoal, esquentando os motores para Nepal e Everest. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar isso, de fazer essa live e, quem sabe, estimular que as pessoas deem uma passada nesse país, que tem os seus prós e os contras, mas, no geral, a experiência é maravilhosa, realmente vale a pena. Então, só me apresentando inicialmente, eu sou engenheiro metalúrgico, formado na Poli, aqui em São Paulo, mas depois de um tempo trabalhando na COSIP, eu acabei tendo uma oportunidade na engenharia de software. Fui trabalhar em banco com software financeiro. E, no fim, me dei bem e estou nisso até hoje. Então, trabalhei em várias consultorias e, hoje em dia, eu estou na Algorithmics, na SSC, que é dona do produto Algorithmics, que calcula risco financeiro para bancos. E de hobbies, o que eu considero meu principal hobby é o montanhismo. Então, eu me considero um montanhista, ou seja, o que é um montanhista? É uma pessoa que gosta de, por lazer, andar na natureza de alguma forma, acampar, fazer travessias, muitas vezes põe uma mochila nas costas e carrega barraca, saco de dormir, comida para 3 dias e faz uma travessia de um lugar para outro. E a minha esposa também, que é a Sueli. Quando a gente viaja, mesmo se for para algum lugar urbano, a gente sempre inclui alguma natureza, nem que seja só um pouquinho ou muito, e assim por diante. E nessa palestra, até eu podia dar muitas dicas sobre equipamento, sobre a montanha em si, mas eu resolvi dar uma tintura mais cultural aqui. Depois, se alguém achar que realmente vai para lá, me contata e aí eu digo equipamento, material e um monte de outros detalhes. Então, esse é o meu principal hobby. E outro hobby que eu tenho que mencionar aqui é que eu sou um linguista amador. Eu gosto muito de aprender línguas, qualquer tipo de língua. Se eu vou viajar para algum país, eu me interesso em aprender o máximo a língua, porque também é o melhor jeito para aprender a cultura e se integrar com os locais. Então, se eu fui aqui para o Nepal, eu não consegui estudar nepalês antes e nem tinha material suficiente, mas lá eu fiz o maior esforço para aprender o máximo possível e foi bem legal. E quanto à viagem, nós não podíamos viajar, nós estamos sem poder viajar os dois, ou pelo menos muito tempo, já há uns 2 anos, desde que os idosos da família começaram a exigir muita atenção. Então, é realmente difícil ficar fora muito tempo, e em 2019 a gente estava vendo que não ia conseguir tirar férias, não temos mais condições de sair os 15 dias que seja e voltar daqui um tempo. A gente precisa estar aqui. Até que um amigo nosso, que é um grande fotógrafo chamado Edson Vandeira, ele é fotógrafo da National Geographic, de várias revistas, ele avisou que ia guiar uma expedição fotográfica com uma caminhada até o campo base do Everest. E daí a minha esposa até foi ver a palestra, que eu estava viajando a serviço, voltou maravilhada e disse: você precisa ir viajar com o Edson para o Everest. Eu falei: mas só eu? E você? Não pode ir, você vai, eu fico cuidando do que precisa, e um dia, quando der, a gente inverte, eu viajo e você fica. E eu fui contra, naturalmente, não só pela saudade, mas eu disse para ela: eu vou perder tudo no meio do caminho, o que eu faço sem você? Eu vou voltar sem nada, eu vou esquecer tudo por todos os cantos. Não, bom, e ela deu força, e lá fui eu, então. Acabei montando uma viagem para o Nepal e fui sozinho. Eu cheguei a avisar amigos, ver que alguém que queria ir junto, e não consegui. Então, fui sozinho mesmo, dei as caras. E como é que foi a organização da viagem? Na primeira metade, eu resolvi fazer uma caminhada para o campo base do Annapurna, que é uma montanha super famosa também.
E para isso, como eu ia sozinho, eu contatei essa agência aqui, Snowcat Travel, que é da Inglaterra, com operadores locais do Nepal, foi a que melhor me respondeu. E eu contratei um guia e um carregador para andarem comigo até o acampamento base do Annapurna. E isso foi muito legal, porque era um grupo de eu, mais o guia e mais o carregador. Então, a conversa era só entre nós três, e só entre eu e eles, os amigos deles, os carregadores e guias que encontravam pelo caminho. E aqui eu me integrei bastante na cultura nepalesa, foi maravilhoso. Depois, na segunda metade, que nos últimos 15 dias, eu fui com essa agência One Lapse aqui do Brasil, que fez a excursão de brasileiros para o Everest. Então, ali eu fiquei com um grupo de 10 brasileiros, mais 2 guias, e também foi extremamente divertido, e principalmente porque o Edson Bandeira, grande fotógrafo, vivia nos dando dicas de como fotografar, o que fazer e assim por diante. E fui me preparando. Aqui em São Paulo tem uma loja chamada Bivac, de equipamento de montanhismo. Fui lá e fiz a feira comprando o que me faltava e fiz seguro saúde. Para a parte do Annapurna, eu fiz o seguro dessa World Nomads, porque o Nepal é um país perigoso em termos de doença. As condições sanitárias são bastante precárias, como vocês vão ver. E andar em altitude não é qualquer empresa de seguros que cobre. Então, esses aqui cobrem, inclusive, resgate de helicóptero, caso você tenha mal de altura e não consiga caminhar lá em cima. E para a parte do Everest, a One Lapse contratou para a gente o seguro da April. E depois vocês vão ver que uma moça do nosso grupo realmente precisou de resgate de helicóptero e foi maravilhoso. Funcionou muito bem. E isso fora o treinamento do que era possível sem poder viajar, mas uma coisa importante para preparar, aqui em São Paulo, tem o Instituto Emílio Ribas, que é um hospital especializado em doenças infecciosas. E lá eles têm o departamento da medicina do viajante. Se você vai viajar para algum lugar primitivo, estranho, eles acessam lá os sites e sabem onde está tendo epidemia, que doenças está tendo, que vacinas você precisa tomar. Me deram tudo isso de vacina. Me recomendaram remédios, sendo que o principal deles, que foi o que salvou a minha viagem para o Everest, é a azitromicina, que é um antibiótico que mata bactérias, e eu usei para diarreia infecciosa. Eu tive, sim, no caminho para o Everest, uma diarreia brava. E foi a azitromicina que salvou a minha viagem. Então, recomendo qualquer pessoa que vá para algum país primitivo, Peru, Bolívia, Tailândia, Nepal, Índia, arranje uma receita de antibiótico adequado para diarreia infecciosa. Outra coisa que eles recomendaram que tomasse esse Diamox, que é um remédio que, teoricamente, diminui os efeitos da altitude. Você sente menos o efeito da altitude. E eu comecei a tomar isso aqui e passei mal. Aí, no Annapurna, e acabei indo sem tomar. No Everest, eu tomei de novo e passei mal. E resulta que não me dei bem com esse Diamox e me aguentei comigo mesmo sem esse remédio. E aqui está o Nepal. O Nepal é como uma salsicha de um grande cachorro-quente. Está entre a China, que domina o Tibete, e a Índia, 2 gigantes e a salsicha do Nepal aqui no meio. É um país muito pobre. Veja só que, se o Brasil tem quase 9 mil dólares de renda per capita por ano, e nós já somos pobres, eles só têm 1.000. Então, eles são realmente pobres pra caramba. Não tem indústria, não tem grandes serviços, eles vivem basicamente do turismo, porque é um país que vale muito a pena para visitar, são muitos visitantes anuais, e de agricultura no sul, onde tem terras que dá para plantar, eles plantam. O Nepal ocupou as manchetes dos jornais, e todo mundo viu, em 2001, havia uma família real e o príncipe herdeiro se apaixonou por uma moça indiana. Os pais foram contra por motivos políticos, porque a família era uma inimiga política, algo assim. Pois o príncipe herdeiro não teve dúvidas. Entrou na sala, onde toda a família estava jantando, fuzilou toda a família real, os pais, os irmãos, os primos, alguns tios, e acho que até um funcionário, e se matou em seguida. Então, esse foi o grande massacre da família real do Nepal, que saiu em todo lugar na época. O tio dele, que não estava lá, herdou o trono, mas não aguentou muito. Em 2008, virou uma democracia parlamentar. Então, tem primeiro-ministro, tem deputados eleitos, e o pessoal lá reclamou muito para mim, que os políticos são corruptos, que uma elite domina o país, que não estão nem se preocupando com o povo, nem com a pobreza do povo, e muita ladroeira, e é muito parecido com o país que a gente conhece, né?
Enfim, em 2015, de novo o Nepal nas manchetes por causa de um enorme terremoto que atingiu aqui a zona central, entre Everest e Katmandu. Essa zona central aqui foi muito destruída. O dano ao patrimônio histórico, aos templos, às casas antigas foi imenso. Morreram 9.000 pessoas, inclusive gente que estava escalando o Everest, gente que estava no acampamento base do Everest, porque uma gigantesca avalanche de neve desceu da montanha vizinha e matou um monte de gente. Por outro lado, é um país extremamente diverso, um monte de tribos e povos, falam 50 línguas, alguns me disseram 70 línguas, e a língua comum é o nepalês e o inglês. O nepalês todo mundo fala como segunda língua desde pequeno, e o inglês eles aprendem na escola, e no fim acabam falando muito bem, só que com um sotaque horrível, tem que se acostumar com o sotaque deles. A escrita deles é muito peculiar, é esse alfabeto chamado Devanagari, que vem evoluído do antigo sânscrito. E as letras foram fabricadas e molhadas, penduraram para secar nesse varal aí, e até hoje não tiraram. Gostaram da letra pendurada no varal. Todas elas são desenhadas, penduradas numa barra superior, que eu digo que é o varal. A letra está pendurada para secar. Aqui está o mapa físico do Nepal. Ele tem cerca de 800 quilômetros de comprimento e de 100 a 200 de largura. Agora vejam, em 100 quilômetros, por exemplo, neste pedaço, você vai de 50 metros de altitude a 8.000. Imagina se você fosse de Curitiba para Ponta Grossa e saísse de uma altitude de 50 e chegasse em Ponta Grossa a 8.000 metros. O país é um grande tobogã e chove pra caramba. É um país tropical. Veja que 28, que é a latitude de Everest, é mais ou menos a latitude de Florianópolis. Ele não é um país frio, exceto nas montanhas. A chuva chega do sul em ventos e despeja água na montanha na estação do verão, que são chamadas as monções, é a estação das chuvas. E do fim de maio até começo de setembro, chove todo dia, sem parar o tempo todo. Então, eles têm, inclusive, uma grande reserva de geleiras e água doce, muito estratégica aqui. Todo mundo de olho no Nepal. Por fim, as tribos do Nepal também têm uma história muito interessante. Há 2.000, 2.500 anos atrás, o Nepal era desabitado. Até que começaram a emigrar tribos indianas, que são da Índia, que são esses povos amarelos e laranjas aqui. São tribos de raça indiana que foram ocupando o espaço. Em seguida, do norte, vieram as tribos tibetanas. Povos tibetanos foram ocupando a parte de cima, que são esses povos azuis e cinzas. E desses povos todos, importante é este Newari aqui, que fizeram reinos muito poderosos na época da Idade Média. Tem pelo menos uns 3 ou 4 reinos aqui que foram mudando ao longo dos tempos. São importantes os nepaleses, propriamente ditos, que nada mais era do que uma tribo que veio aqui do lado oeste, e lá nos anos 1700, os reis acabaram conquistando todos os outros reinos e unificaram o Nepal. Então, é por isso que o Nepal se chama Nepal, e a língua franca de todos eles hoje é o nepalês. Mas todas as tribos continuam com a sua língua, sua cultura, sua música, seus costumes, sua roupa e assim por diante. Outro povo interessante são os Sherpas, que habitam aqui na região do Everest. Todo mundo conhece que os Sherpas existem, porque eles é que dão apoio às expedições do Everest, grandes carregadores de coisa. Inclusive, os 2 primeiros que subiram ao Everest foram um inglês e um guia Sherpa, o Tenzin Norgay. E de Katmandu, o que eu fiz primeiro? Voei para essa cidade chamada Pokhara, que eles falam Pokhara. Voei para essa Pokhara, e de Pokhara a gente anda aqui até o campo base do Annapurna. E é culturalmente muito rico, porque veja que a gente atravessa as terras dos Thakali, dos Magari e dos Gurung. Então você anda um pouco e já muda a cara das pessoas, já muda a cultura, já muda a língua que eles falam, muito interessante. Depois voltei para Katmandu e peguei um voo para Lukla, que é o aeroporto mais perigoso do mundo, vocês vão ver depois. Aqui são todos Sherpas. Os Sherpas são a última imigração tibetana que houve. Eles começaram a imigrar do Tibete há uns 500 anos atrás. Então, eles são bem tibetanos, bem budista tibetano. A língua deles é praticamente igual ao tibetano moderno. São bem tibetanos, mas se consideram outro povo. Então, Annapurna para cá, Everest para lá. Todo mundo conhece a palavra Namastê, que é olá em Nepal. O pessoal se cumprimenta botando as mãos na frente do nariz, como se fosse dizer amém, mas dizem namastê o tempo todo. É muito interessante.
E os tibetanos, os Sherpas lá, se cumprimentam com isso aqui, Tashidelek, que significa boa sorte. E para começar a se ambientar no Nepal, eu queria tocar um trechinho de uma música. Quando alguém chega no Nepal, é bombardeado com essa música, que foi uma música dos anos 60, que foi um grande sucesso, se espalhou pela Ásia inteira. Não há show nepalês, não há rádio nepalês, não há nepalês que não chega para você e não tenta ensinar você a cantar essa música. E ela é grudenta como chiclete. Escutem um minutinho. Muito bem. Vejam que eles dizem toda hora, Resampiriri, Resampiriri. Isso quer dizer um lencinho voando com o vento. Então, ele conta aí uma história de amor que ele quer conquistar a amada com o lencinho voando pelo vento. Mas, olha, eles olham para você e dizem, vamos cantar Resampiriri, e ficam insistindo até que você consiga repetir o Resampiriri com eles. Não há festa, não há coisa que não tenha um Resampiriri. Agora, um próximo. Vamos sair aqui do aeroporto de Guarulhos e voar 15 horas até Doha pela Qatar Airways e passar uma agradável madrugada no aeroporto esperando o voo para Katmandu. Depois de mais 4 horas, nós chegamos em Katmandu, capital do país. Ops, aqui. Eu fiquei hospedado num bairro antigo. Então, as ruas são extremamente estreitas, os prédios são extremamente colados, não tem calçada, e você divide isso com carros, motos, e todo mundo junto, sem nenhuma organização. Olha só como não há serviços públicos. Não há um serviço público de eletricidade. Então, eles põem um ponto elétrico em algum lugar e cada um puxa o seu gato. É uma cidade inteira de gatos com fio pendurado, é impressionante a falta de infraestrutura. E precisava emigrar para lá algum engenheiro eletricista daqui para ver se punha ordem naquelas coisas. Sandoval, aqui do lado. Muito Meu bem, marido. Ó. Ok, então, Sandoval, veja aí que você vai ganhar um dinheirão no Nepal, se te aceitarem. Também não existe transporte público organizado, centralizado. Então, cada empresário compra uma quantidade de vans e ônibus e fica anunciando para onde eles vão. Tanto o transporte urbano quanto o transporte intermunicipal. Então, tudo é absolutamente descentralizado por falta de serviço público, na verdade, até alguns muito essenciais, como vem. Veja aqui as letrinhas penduradas no varal. Riquixás também são comuns, riquixá por bicicleta. Você paga e é um táxi que te leva bicicletando por toda parte na cidade. Aqui uma rua comercial, à noite, com lojinhas e tudo, poucos carros já. As lojinhas vêm de artesanato asiático muito interessante. Veja, essas são tankas, que são quadros budistas. É tudo maravilhoso. Dá vontade de trazer tudo. E aqui a gente chega às cenas da vida cotidiana de Katmandu. Veja que este senhor vendedor de frutas tem um turbante amarrado no meio da cabeça. Isso quer dizer que ele é da casta dos comerciantes, os Vaisya, como eles chamam. Existem 4 castas. Os Brahmanes, os Vaisya, os Kshetri, que são guerreiros, originalmente guerreiros, os Vaisya, que são os comerciantes, e os Sudra, que são os intocáveis, que fazem o serviço sujo. As castas não se misturam entre si e cada uma delas sempre tem alguma coisa distintiva. Os Vaisya, que são comerciantes, e eles nascem e têm que ser comerciantes a vida inteira, não existe mobilidade social. Usam esse turbante na cabeça e estão sempre vendendo alguma verdura, alguma fruta, alguma coisa do tipo. E depois, além dessas 4 castas, existem 64 subcastas. E o pior é que eles sabem quem é de cada uma das 64 subcastas. É impressionante.
Este senhor vendia resinas aromáticas muito perfumadas, por sinal, que eles queimam nos templos, comida na rua direto, fazendo qualquer tipo de comida na rua. Esse barbeiro pegou um cantinho de um templo e tinha fila lá para fazer barba, cortar cabelo, absolutamente informal. Ele traz a cadeirinha dele aí, nada organizado. Máscara, veja, isso era abril de 2019. E a pessoa usava uma máscara. Por quê? Katmandu fica em cima de uma planície de areia. Então, quando chove, aquilo é lama, mas quando seca, vira um poeirão. Então, nos dias secos, a poeira começa a subir, muita gente usa máscara e realmente é complicado. Quem um dia for para lá, é bom levar uma máscara, mesmo quando a Covid tiver passado, é útil. Você se sente melhor. Esses são muçulmanos. Tem muito pouco muçulmano por ali, mas tem. Emigrados da Índia, do Paquistão, da parte muçulmana. Eles normalmente comerciam tecidos. Uma loja de saris. Eu gostei que o cara pendurou todos esses manequins aí no alto, ficou engraçado. Uma loja de panos chiques, roupa de festa tibetana. Os povos tibetanos se vestem dessa maneira quando vão nas festas deles. E muita coisa colorida, artesanato, tudo feito com portas abertas. Cada casa tem uma carranca dessas para afastar os maus espíritos. E os carinhas ficam esculpindo e você vê sempre tudo. Aqui é um exemplo do terremoto de 2015. Muitas casas em Katmandu derrubadas e que provavelmente nunca vão ser construídas. O pessoal é muito pobre, nunca vai ter fundos para isso. E aqui é o primeiro aspecto da religião hinduísta, que é a religião dominante da região de Katmandu. Eu segui essa senhora de manhã, eu vi ela saindo de manhã cedinho com esse bandejinha de flores, água, uma velinha acesa, e eu segui discretamente. Ela entrou num beco, passou o pozinho vermelho nas estátuas, jogou água embaixo, espalhou flores e ficou recitando alguma coisa. A base da religião hinduísta é fazer a puja todos os dias. A puja é a louvação dos deuses. Então, você é devoto de algum deus e faz a cerimônia que os louva todos os dias. Certa hora, eu estava andando pela cidade, passa uma procissão dessas, carregando um deus com flautas e tambores. Infelizmente, eu não filmei, mas estava uma agitação deliciosa. Todo mundo alegre, todo mundo festejando o seu deus. É muito interessante. E aqui um templo hinduísta, apertado no meio daqueles prédios, não dá para ter uma visão macro, mas os pombinhos, um em cada cabeça, achei interessante a imagem, sempre as letrinhas penduradas no varal. Eles gostam muito da cor amarela, é uma cor de louvação aos deuses. E este é um sadhu, que é um homem santo. Ele pede esmola, não trabalha, é como se fosse um monge. Este quadrado na testa significa que ele é um devoto de Shiva. A religião hinduísta tem 3 deuses principais, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é a força criadora, Vishnu é a força conservadora e Shiva é a força destruidora. Veja como eles resumiram a filosofia do mundo em criar, conservar e destruir. E isso faz parte do mundo. Esse aí é devoto do Shiva que destrói as coisas, mas que é uma coisa necessária, não é uma destruição ruim. Tudo precisa ser destruído para ser recriado. Aqui a senhorinha acabou de acender uma dessas velhinhas no templo, fazendo a puja matinal. Essa estava esperando o filho, que estava acendendo vela, depois foram embora. Estes aqui, conversando muito alegremente, tinham saído do templo e estavam relaxando, talvez antes de começar o dia. Vejam que eles têm umas manchas vermelhas na cabeça, que eles passam esse pó vermelho que chama tika. Tika não é o pó, tika é a marca na testa. Então, quando eles vão ao templo, eles costumam passar essa tika para dizer que são devotos. É a mesma coisa que vestir um véu, ou um solidel, ou alguma coisa para você entrar no seu templo. Eles passam o vermelho na testa. E aqui é um templo budista, que na região lá os budistas são minoria, mas eles têm templos budistas que sempre primam por dar educação às crianças. Eles pegam a criança em regime de internato e educam no equivalente ao primário, ginásio, primeiro e segundo graus daqui. Quando o cara completa 18 anos, ele não necessariamente precisa ser monge, mas ele sai bem formado. Então, as pessoas gostam de mandar os filhos para a escola budista. Uma característica do budismo tibetano são essas bandeirinhas de oração.
Se você tem qualquer coisa que tem uma oração ou um texto sagrado gravado e deixa ao vento, deixa se movimentando, eles acreditam que a oração vai aos céus, é um rezador automático. Então, eles penduram essas bandeirinhas como maneira de ter uma oração constante. Só de olhar isso, você já se inspira e tem os seus deuses, o seu Buda sempre presente. Outra religião agora, esses são Sikhs. Olha só a mistureba de culturas que é aquele país. Cada esquina você vê uma coisa diferente. Sikh é uma região do norte da Índia. Esses aqui vieram casar no hotel em que eu estava hospedado. Fizeram uma festa de casamento com todos os seus parentes Sikhs. Os homens Sikhs não cortam o cabelo. Eles consideram vergonhoso exibir o cabelo e pecado cortar o cabelo. Então, qualquer pessoa com turbante, qualquer homem com turbante que não deixa cabelo à mostra, é um Sikh. Eles sempre carregam uma faca na mão para defender a religião. Às vezes a faca é de verdade, mas hoje em dia a maioria delas é falsa. Mas eles têm que andar com uma faca na mão, no bolso, no corpo, no paletó, em algum lugar. Então, esse aqui casou com uma faca cerimonial. Outra coisa interessante, veja só a mão desta convidada e a mão da noiva. Eles fazem lindas tatuagens em rena, principalmente na mão das mulheres. É interessante. Veja só a riqueza das joias. Devem ser Sikhs muito ricos. Eu vi a festa deles de longe lá. Fecharam o restaurantezinho do hotel e ficaram dançando lá até as altas horas. E este é o deus da dor de dente. Ele se chama Bangemudha. O deus da dor de dente é uma madeira que está incrustada nessa parede há uns 500 anos, mais ou menos. Se alguém tem dor de dente, ele vem aí com uma moedinha e um prego e martela a moeda na madeira, e a dor de dente passa. Então, você veja quanta gente cuida do Bangemudha. Em volta desse Bangemudha, que é uma tradição muito antiga, surgiram um monte de consultórios de dentista, que são os Bangemudas modernos. Aqui é o bairro dos dentistas, que deve ser uma casta especial também. Mas o fato é que vejam que isso está muito abandonado. Eu acho que pouca gente acredita no Bangemudha hoje. As moedas novinhas são muito poucas. Mas olha só, ao longo dos séculos, o pessoal que não tinha alternativa só podia botar as moedinhas aí. Curioso. Outro templo. E o legal desse templo é, além da estupendo artesanato de cobre, uma especialidade dos Newaris. Eles são exímios escultores em madeira. Olha só o rendilhado, a obra de arte que tem nesses templos. Que maravilha, que detalhe, quanto trabalho para fazer isso ao longo de dezenas de metros de frisos de madeira. Uma senhorinha. E aqui eu estou chegando no verdadeiro centro da cidade, que é onde tem o antigo Palácio do Rei e os principais templos. Uma verdadeira bagunça de gente vendendo de tudo na rua, mas extremamente colorido e seguro. É um país super seguro, não acontece nada, principalmente com turistas. Não tem perigo. Esse é um grande templo, chama o Templo Taleju, um dos templos mais importantes da capital, e algumas cenas da Praça Darbar, que é a Praça do Palácio. Os hinduístas e os budistas, os dois dão muito valor à caridade. Você tem que fazer sempre alguma coisa boa para os outros. Então, se você vai visitar o templo, você compra milho das senhoras que ficam vendendo e dá para os pombos. É um jeito de fazer caridade, alimentar os animais. Então, aí tem uma quantidade de pombos impressionante. As criancinhas aprendendo a dar comida para o pombo. Não deve ser muito sadio, é por isso que eu fui com um monte de medicamentos, mas, enfim, é extremamente curioso. Um monge ali no meio, olha só a quantidade, e aqui as senhorinhas vendendo, sentadas na calçada, vendendo milho. Ali no meio do complexo de templos tem essa estátua de Bhairab. Este senhor chamado Bhairab é uma encarnação de Shiva, o destruidor. E ele é cruel, só que ele é cruel com os maus. Shiva encarnou nesta entidade para fazer justiça na Terra. Inclusive, teve uma época em que Vishnu pisou na bola e fez alguma coisa errada, e o Bhairab foi lá e cortou, esta é a cabeça de Vishnu. Só que Vishnu tinha duas cabeças. Então, como o Bhairab cortou uma, agora Vishnu só tem uma cabeça, igual a todos nós. E aqui, antigamente, na Idade Média, nos reinos Newari, era o Supremo Tribunal Federal do Nepal, porque eles acreditavam que quem mentisse na frente dessa estátua morreria instantaneamente. Então, eles faziam os julgamentos aqui na frente. Quem tivesse coragem que mentisse para o Bhairab. Essa é a casa da Kumari.
Outra coisa muito curiosa, eles pegam uma menina e dizem que é uma deusa viva, uma deusa de verdade. Essa menina cresce aqui desde criança até a adolescência, até a primeira menstruação. Ela é uma deusa viva de verdade. Ela sai na rua em procissão, as pessoas se prostram, as pessoas rezam, as pessoas realmente cultuam como uma deusa. Esta Kumari é cuidada todo o tempo e se sai na rua, ela é carregada porque não pode sair sangue do corpo dela. Eles acreditam que se sair algum sangue do corpo dela, o espírito da deusa a abandona imediatamente e eles têm que escolher outra menina. Então, ela dura até a menstruação, porque menstruou, saiu sangue. Se ela teve sorte de não ser machucada, de não ter nenhum machucado antes, não sangrar por nenhum motivo, ela fica aí até a primeira menstruação. E a outra casa caindo, escorada por causa do terremoto. Vai demorar muito tempo até que consigam excluir tudo. Outros sadhus astrólogos. Aqui nesses livrinhos, eles têm tabelas astrológicas, e você vai lá, faz uma consulta e dá um dinheirinho nessa latinha. Outro astrólogo aqui, ó, lendo a sorte dessas duas meninas. São muito espontâneos, sentam em qualquer lugar, dormem em qualquer lugar, deitam em qualquer lugar, é muito legal. Este senhor aqui tem um bigodão, é característica dos brahmanes. Os brahmis é a casta que tem bigodão. Então, esse senhor brahmane aqui, que é a casta mais elevada, está aí com seu rickshaw, coitadinho, bem judiado, mas é como eles podem ganhar dinheiro mesmo sendo brahmanes. O teatro de marionetes é uma forma de arte também muito valorizada. Eles fazem muito teatrinho por toda parte com marionetes, contando a história dos deuses deles, com música. É muito interessante. Ok. Agora, só vamos ver rapidinho, eu vou trocar o diretório e vamos ver alguns templos de Katmandu, dos mais importantes. Vou compartilhar aqui. Um instante só. Cada vez que muda o diretório, tem que recompartilhar. Pronto. Este é um templo budista gigantesco, chamado Bodhinath. O Bodhinath é uma stupa, ou seja, aqui. Uma stupa budista é um monumento normalmente circular, não tem nada dentro, é apenas um monte e lá em cima tem os olhos de Buda com as bandeirinhas eternas de oração e muitas cenas aí em volta. Eis uma senhora de etnia tibetana, alguma raça tibetana, girando uma roda de oração. Aqui nessa roda de oração está escrito normalmente Om Mani Padme Hum, que é um mantra tibetano, que seria como dizer, ó joia do lótus. Eles acreditam que repetindo isso milhares de vezes ajuda na iluminação espiritual. E se você não quer rezar, você reza uma roda que tem isso impresso e faz o mesmo efeito. Então, aqui você vê bastante gente de etnia oriental frequentando. Esta senhorinha velhíssima estava sentada aí, uma simpatia completa. Que senhora ria para todo mundo que passava, muito legal. E os hinduístas também vão aos templos budistas. Eu perguntei muito, existe harmonia total entre as religiões. Não existe discriminação, os hinduístas vão no templo budista e vice-versa. E eles fazem disso, inclusive, um passeio. Veja só, duas adolescentes e outras duas mais moderninhas, com roupa ocidental, fazendo bastante bagunça. São muito alegres, não tem vergonha. Você aponta a câmera, eles já fazem pose. Aqui um pintor, o que me espantou foi o andaime de bambu fininho. O cara se equilibrando nesse coisica de bambu. Realmente complicado. E olha só o que muita gente faz. Pois, eles fazem a volta no templo todo se prostrando, dando um passo e se prostrando. Muita gente fazendo isso. Obras de arte dentro dos templos, tudo muito bonito de visitar. E veja o tamanho dessa estupa da Bodhinath. É a segunda maior estupa do mundo. Estupa em tibetano Chorten, que são essas estruturas devocionais para você dar a volta rezando. E de repente me aparece uma chinesa. Devia ser alguma artista famosa, porque ela fazia dancinhas e poses, e pessoal filmando, tirando fotografia.
E depois eu fui falar com ela, ela apareceu, estava lá no estacionamento, ela é de Pequim mesmo, ela veio lá fazer fotos, mas não deu para perguntar o que ela era. Outra coisa interessante é que eles dão banho nas crianças na rua. É comum ver mães e pais dando banho nos filhos na rua. Eles pegam um balde, sabão e dão banho nas crianças na rua. Interessante. Até que chegamos aqui a um templo hinduísta, este chama Pasupatinath, o templo da deusa Pasupati. Este rio que passa aqui embaixo, ele é um afluente do rio Ganges, que é o rio sagrado. Então, eles trazem os mortos aqui, lavam nessas pranchas, eles lavam com água do rio, ou jogam dentro da boca a água, e depois queimam o corpo aqui nesta plataforma. E depois que está tudo queimado, virado cinza, eles simplesmente varrem para o rio. As cinzas do falecido vão, portanto, viajando até o rio Ganges, e quando chega lá, eles ganham muitos pontos para atingir o Nirvana e se libertar da roda de encarnações. Então, veja só, aqui temos 2 corpos esperando a hora das suas cerimônias, aí eles vão pôr o corpo aqui, por água, e depois queimar. Olha aqui montando uma pira para queimar. A família vem assistir a cremação, tem toda uma estrutura para madeira e palha seca para fazer as fogueiras e tudo no lombo das pessoas. E aqui já um corpo em adiantado estado de cremação. Esse senhor vestido de branco é da casta dos intocáveis, ele é um Sudra, o que faz o serviço sujo. Então, a família, o filho mais velho é quem deve acender o fogo, faz umas ações, dá umas voltas, e depois que está acendido o fogo, a família não precisa ficar. Fica se quiser. E, em geral, não ficam, porque a atmosfera é sufocante com essa cinza aqui. Não dá para ficar aqui perto muito tempo. No entanto, a tarefa deste senhor intocável aqui é ficar atiçando o fogo e garantir que tudo queime até o fim, e, no fim, varrer o que sobrou para o rio. Olha só, um queimando, outro preparado, a família lá esperando. Também um monte de astrólogos tirando a sorte e fazendo tudo que é tipo de previsão. Esse casalzinho, muito interessante, eram 2 apaixonados, talvez recém-casados. Eles estavam tão alegres, tão felizes com as previsões do astrólogo. Cachorro não tem muito, mas tem. Esse aqui estava fazendo uma cerimônia para a mãe falecida. E até eu perguntei para o cara do meu lado, do que me explicou, como você sabe que é para a mãe? Ele sabe por causa das oferendas que estão aqui. Então, veja que a coisa é extremamente especializada, ou seja, se você vai fazer uma oferenda para sua mãe falecida, você tem que pôr essas coisas aqui e rezar de acordo. Interessante. Você contrata uma cerimônia com um astrólogo desses. E foi aí que apareceu um sadhu. Este cara estava em outro mundo. Ele olhava serenamente para um lado, para o outro. Comecei a tirar foto dele, as outras pessoas que estavam comigo também. E ele absolutamente imperturbável. Este aqui, olha, eu senti que é realmente um ser iluminado do outro mundo. Ele não estava aqui na Terra, ele estava sentado ali. Depois foi o nosso guia fotógrafo lá e deixou um dinheirinho no baldinho dele. E aqui está a modernidade junto com o antigo. Essas meninas estudam numa faculdade de administração, todas modernas, estavam lá no templo. Este é outro templo budista, chama Swayambhunath, enfim. O curioso daqui é que tem os vendedores de passarinho na gaiola. Então, quem vai no templo tem que fazer uma caridade. E o que eles fazem? Eles compram a soltura de um passarinho. Este senhor tem as suas arapucas, captura passarinhos e leva no templo. E você dá um dinheirinho para ele soltar o passarinho. Então, um rapaz do meu grupo deu dinheiro, ele soltou o passarinho e assim foi feita a caridade. Peguei o passarinho voando aqui. E o legal desse templo é que ele é cheio de macacos. E em abril era justamente a época dos filhotes de macaco. Olha só que coisa, que amorosas são as mães macaco com seus filhotes e que graças são eles com esses olhos enormes. Olha só o macaquinho, muito legal. Aqui, mais um pouco o macaquinho. Eles vivem catando piolhos ou pulgas ou qualquer coisa assim dos outros e com toda a atenção, e o catado fica aí nessa posição de total relaxamento. Aqui foi interessante porque eu vi um bando de macacos jovens correndo por esse muro e deu tempo só de pegar a máquina, ajustar na velocidade 1000 e tirar foto do macaco assim. Infelizmente eu não consegui pegar nenhum deles no ar, mas seria interessante. Nossa, gostei.
Essa aí foi uma sorte ter visto isso. Ok? Depois do Nepal, nós vamos começar a fazer as nossas caminhadas. Vamos para o Annapurna. Então, lembram que eu peguei um... Deixa eu compartilhar de novo. Aqui está. O Annapurna é uma montanha no oeste do Nepal, e a gente voa até essa cidade de Pokhara aqui. É um maciço de montanhas altíssimas, sendo que a maior delas, essa aqui no meio, que é o Annapurna propriamente dito, é um 8.000, quer dizer, tem mais de 8.000 metros de altitude. E a minha ideia, o que eu queria fazer, era sair de Pokhara, fazer uma volta, passar por aqui, este lugar aqui, que chama Pul Hill, porque é uma montanha famosa que você sobe e tem uma vista panorâmica do Himalaia e das montanhas do maciço do Annapurna. E depois eu queria subir aqui onde diz High Camp, Rinco Cave, até este Annapurna Base Camp, que é o acampamento base de onde os alpinistas começam a escalar o Annapurna. Só que a minha intenção foi frustrada, eu tive que desistir, quer dizer, eu resolvi desistir. Porque à medida em que eu saí desse Nayapur e fui andando, o tempo foi piorando. E já quando eu cheguei nesse Pul Hill, a chuva estava tempestade, em ritmo de tempestade. E começou um tempo em que de manhã fazia sol, e na hora de almoço, a partir da tarde e a noite inteira chovia muito. Então, quando eu cheguei por aqui, na boca do vale, para subir, a gente entrou em contato com os abrigos de montanha que tem aqui para cima, e eles disseram, olha, realmente não venha, aqui só tem gente com problema. Todo turista está tendo problema, está com muita neve, se aí embaixo está chovendo, aqui está nevando pesado, as pessoas estão escorregando, caindo, se machucando, tem perigo de avalanche, aconselho que não venha. Então, eu não fui. Quando eu cheguei nesse Chomron, procura aqui no meio, eu comecei a descer pelo outro lado e a gente foi andando de volta até completar a caminhada. Então, a caminhada que eu fiz foi uma espécie de triângulo aqui por onde eu estou passando, e não fiz esta caminhada até aqui em cima. Inclusive, tinha nevado tanto por causa do excesso de chuva, que o abrigo que tem aqui no campo base do Annapurna, onde eu poderia ficar, desabou. Tamanho peso da neve no telhado, ele desabou. Não estava em condições de receber ninguém. Ok, mas foi uma viagem super proveitosa. Saindo de Katmandu, você pede no check-in, você pede um assento com Mountain View. Como ele voa paralelo às montanhas, você vai tendo essas visões maravilhosas do Himalaia. Este é o aeroporto da cidade de Pokhara, e já tem esta vista do aeroporto, olha que maravilha. Esta montanha triangular é o Machapuchare, ou como eles falam, Machapuchare. Cauda de peixe significa. Vocês vão ver depois de um outro ângulo, eu andando aqui atrás, que ele é bifurcado na ponta como uma cauda de peixe. Aqui eu encontrei o meu guia e o carregador que eu tinha contratado. Eles se chamavam Ron e Bissala. O Ron tinha uns 45 anos e o Bissala uns 24, 23 talvez. E eles foram a minha família durante 10 dias enquanto a gente fez essa caminhada. A gente se deu tão bem que o cara me chamava de Dai, que é irmão mais velho, e eu chamava ele de Bai, meu irmão mais novo. E o rapaz começou a me chamar de papá. Papá, papá, papá. E eu dizia, aqui é Tsora. Tsora quer dizer filho, fala filho. E eles ficavam me ensinando nepalês, e eu perguntava tudo sobre política, economia, cultura, religião, tudo, história, tudo, e eles contavam tudo com bastante boa vontade. No primeiro táxi para chegar no início da caminhada, tinha um bando de urubus gigantescos. Os urubus deles são o dobro daqui, muito impressionante. E aqui está uma cidade tipicamente nepalesa, com tudo grudado, meio bagunçado, e aqui começa a nossa caminhada. Como eu disse, eles dormem em todo lugar, é impressionante, não tem vergonha de nada, fazem qualquer coisa em qualquer lugar. Esse senhor tinha um olho azul, fantástico, super brilhante, infelizmente estava sol, eu não consegui pegar. E à medida que a gente sobe na trilha, entramos no domínio do povo Thakali, que é uma mistura de tibetanos com indianos. Então, eles são escurinhos com o olhinho puxado. E a arquitetura já muda completamente. Os povos tibetanos cuidam muito bem das casas. É sempre limpo, bonito, recém-pintado, com plantinhas. É uma delícia ver as casinhas tibetanas. Até que nós chegamos no lugar de dormir a primeira noite, depois de muito subir, a vila de Tikedunga, uma vila no meio do povo Thakali.
E aqui a pousada onde a gente fica. Essas pousadas são sempre bonitas, bem pintadas, limpinhas, o suficiente, pelo menos. Dão refeição, você não precisa carregar nada, você pode tomar café da manhã, almoçar, jantar. Tem toda a infraestrutura para quem faz a caminhada. Aqui está o meu carregador, que é o Bissala, e aqui está o meu guia, que é o Ron, conversando enquanto eu estava lá na porta do meu quarto. O problema dessas pousadas de trilha é o banheiro. Todos os banheiros são tipo buraco no chão, e olha, quanto a ser buraco no chão, tá certo, buraco no chão. Agora, o problema é isto aqui. Todo banheiro tem um balde d'água e uma canequinha, porque os nepaleses, quando fazem as necessidades, pegam a canequinha com a mão direita e se limpam com a mão esquerda, sem sabão. E saem com a mão daquele jeito, achando que estão muito limpos. Então, você chega num banheiro desses e vê tudo molhado, eu enxergava milhões de coliformes fecais por centímetro quadrado. Imagina o estado dessa maçaneta. Então, ir ao banheiro, para evitar diarreias, infecções e coisas assim, tem que ser um evento. Não é qualquer coisa. E todos os banheiros são desse jeito. Eles se limpam com a mão esquerda e comem com a mão direita, sem talheres. Não se pode misturar. Aqui está com telhados de pedra, como é a arquitetura típica da cultura da região. E aqui o meu primeiro prato típico nepalês. Isto é o que eles comem todo dia, chama dal bhat, arroz com lentilha. Arroz com uma sopa de lentilhas, um curry de batata, às vezes tem frango, no máximo isso, verduras às vezes, e alguma coisa qualquer acompanhando. É isso que eles comem todo dia. Inclusive, o guia e o carregador que estavam comigo disseram que comem essa mesma coisa no café da manhã, no almoço e na janta, todos os dias da vida, a mesma coisa. E é o que tem para vender em todo lugar. Só que como aqui é um trajeto turístico, você acha muita variedade. Tem comida indiana, tem comida tibetana, tem até hambúrguer e pizza de monte que os estrangeiros comem por não querer comer a comida nepalesa. Mas eu fiz o possível para comer a comida nepalesa o máximo que der. E aqui nesse prato tem uma coisa que é um veneno, que você não deve nem tocar, muito menos pôr na boca. Eu vou dar 5 segundos para ver quem adivinha qual é o veneno que não se pode tocar. Pois é alface. Como me disseram na medicina do viajante, se você vai para a Ásia, você pode comer escorpião frito, mas não toque em verdura crua. Verdura crua são extremamente perigosas, justamente por causa dessa condição sanitária precária. Então, quando vinha verdura crua, eu desencostava, cortava até o pedaço que encostava na verdura e, claro, não comia. Comia o resto que era cozido. À noite, eu saí para andar na vilazinha e peguei isto, por exemplo. Este é um típico nepalês comendo com a mão direita. Eles não usam talheres. Eles pegam aquele arroz com lentilha, fazem uma papa, misturam tudo e vão comendo com a mão direita. Aqui, cenas das casinhas. Foi uma noite muito interessante. Eu era um fantasma circulando pela região e espiando o que acontecia dentro das casas. No dia seguinte, uma trilha de subida gigantesca. Neste dia, nós subimos 1.300 metros de altitude. É como subir 1,5 vezes a Serra da Graciosa. Mas o legal é que tudo isto é com escadarias e muito bem pavimentado. Olha só o tanto que a gente sobe, um degrau depois do outro. É uma lição de paciência, de delicadeza, de respiração ritmada, e sobe, que sobe, que sobe. Gostei disso aqui. Até chegar na vila de Uleri. Aqui já mudou de povo. Aqui é uma vila Magar. É outro povo, outra língua, mais tibetano ainda. E depois de 3.280 degraus, subi 3.280 degraus, cheguei nessa vila. E eles podem perguntar, como é que você sabe? Você contou? Não, estava escrito. Kikedhunga to Uleri, 3.280 stone steps. Assim é fácil. Aqui, ainda com telhadinhos de pedra, mas já são outro estilo. Mãe e filho Magar. Como não tem estradas, tudo tem que subir no lombo de mula. Comida viva, que eles matam só na hora. Material de construção, tudo que vocês podem imaginar, é tudo carregado no lombo de mula ou com gente. E esta é outra comida, agora típica tibetana, se chama momo. É como um bolinho tipo gyoza, que os japoneses fazem aqui, cozido no vapor e um molho de pimenta forte. Achei uma delícia. Toda hora eu pedia momo.
Tudo que eles fazem no chão, pelo país inteiro. Lavar louça, a pia no chão. Lavar roupa, a pia no chão. E uma coisa interessante, vocês estão vendo este prendedor de roupa? Foi o único que eu vi a viagem inteira. Eles não usam prendedor de roupa, eles põem a roupa no varal esticada de um lado de outro, pendurada, o vento vive derrubando e eles correndo atrás da roupa, mas não tem prendedor de roupa. Engraçado, né? Pois. Chegamos à região dos rododendros. Rododendro é essa flor, que por sua vez é a flor símbolo do Nepal e era a época da floração. São lindas flores vermelhas ou cor-de-rosa e fazem florestas de encosta inteira de rododendros. É muito bonito. Aqui está uma floresta de rododendros e o guia e o carregador descansando nessa estrutura aqui que eles fazem no meio da trilha chamada chautara. Quando chega uma chautara, ela tem a altura certa para você pousar a mochila e descansar um pouco, porque afinal todo mundo anda a pé por aí. Muito legal. E esta é uma floresta de rododendros por baixo. Embora seja uma árvore linda por cima, com aquelas flores, por baixo a árvore é retorcida. Parece, andando por aí, eu me sentia como aquele príncipe da Bela Adormecida que tinha que enfrentar a floresta de espinhos até chegar no castelo da Malévola. É realmente tenebroso. Mas, assim é. Chegamos agora a Kholepani, que é a vila onde tem aquele Pum Rio. E o tempo foi piorando, piorando, piorando. Olha só esse coitado, de onde ele veio, desde onde ele veio carregando um colchão, eu não imagino, mas estava chegando aí. Esse é o menininho Magar. O pai ficou todo orgulhoso porque eu quis tirar foto dele. Eles não têm pudor nenhum em tirar fotografia. Muito legal. Muito simpáticos. E, de repente, eu achei este Baisia, esse da casta dos comerciantes. Ele disse que ele sobe de Pokhara até aqui um desnível de 2.000 metros, com 2 pesados cestos de frutas nas costas, com essa canga aqui. Ele sobe para vender, e quando acaba de vender, ele desce, normalmente no dia seguinte, no outro dia ele sobe de novo 2.000 metros. Uma coisa impressionante. A força e a resistência do cara, no entanto, muito simpático, sorrindo o tempo todo, conversador, muito legal. À noite, eu consegui ver aqui o Himalaia com muita expectativa de que na manhã seguinte íamos acordar às 4 da manhã para subir Pum Rio. E choveu a noite inteira, desesperadamente. Disse, acabou, não vou ver Pum Rio. Mesmo assim, a gente acordou às 4 da manhã, começou a subir, e as nuvens, como um presente dos deuses, foram se dissolvendo e o tempo bom foi voltando. E olha só a maravilha que é a vista desta tal de colina Pum Rio, com todo o Himalaia a seus pés. Maravilhoso. Um ar puríssimo, uma atmosfera transparente depois de tanta chuva. Aqui pois acabou. Vamos agora ver o restinho final do Annapurna, um instante só. Compartilhar. Aqui está. Ah, não. Peraí, desculpe, eu esqueci de uma coisa. Márcio, você sumiu. Sumi, desculpem a besteira que eu fiz aqui. Voltei. Continuando a caminhada, estamos aqui, a visão do meu quarto da minha pousadinha, e continuamos andando
pelos Andes afora. Olha só, a partir daqui, as visões maravilhosas que a gente vê. Aqui é aquela montanha da cauda de peixe, o Machapuchari. Aqui dá para ver bem que a montanha tem duas pontas. Uma floresta de rododendros já com pétalas caídas, um rododendro por dentro, muitos macacos na trilha, chama langur. É comum achar um ou vários macacos comendo, e chegando na nova pousada, o tempo piorando de novo, preparando para mais uma noite de chuva. A curiosidade aqui é a vassoura de cabo curto. Eles não inventaram o cabo de vassoura. Todas as varrições deles são feitas inclinados. Não me conformo que nunca inventaram cabo de vassoura. Aqui, para ver a engenharia das escadas, como é perfeito, como as escadas são bem feitas, tem degrau numa distância ótima, numa altura maravilhosa, você sobe e vai devagarinho. Veja só a trilha. A gente teve que descer toda essa encosta, atravessar o rio lá embaixo, naquela vilazinha, e subir de todo o outro lado de novo e tentar chegar até a hora do almoço, antes da chuva. Aqui o Ron e o Bissar, nossa turma de 3, parados numa tchaltara para descansar. Um menininho simpático, agora da etnia Gurung, já mudamos de povo de novo, esses são os Gurungs. Ele bateu a cabeça, foi chorar para a vovó. Eu não teria coragem de sentar nesse lugar. Mais macacos. E aqui foi a hora em que eu visualizei o vale final para chegar no acampamento base do Annapurna e tivemos que desistir. Depois de mais uma noite de chuva super forte, tempestade de verão mesmo, que foi que a gente viu que não dava para continuar, que era perigoso, dava para ir, mas ia correr muito risco. Então, resolvi não correr riscos e comecei a voltar. Desce tudo de novo do outro lado. Outro aspecto é que eles nunca têm porteira com dobradiça. Eles não inventaram a porteira com dobradiça. Eles têm umas estruturas assim que você tem que passar no meio da trilha e não tem porteira. Menino da porteira lá não existe. Por outro lado, as pontes que atravessam os vales são sim uma obra-prima de engenharia. De ferro, de aço inoxidável, parece muito bem conservado e com tirantes por todo lado, de modo que mesmo uma ponte desse tamanho não balança nem um pouquinho, não dá medo, você atravessa facilmente. Atravessei a ponte, e aqui, de novo, chuva e chuva e chuva à tarde. Ainda bem que deu tempo de chegar aí até a hora do almoço. Muita chuva. Na manhã seguinte, de novo, bom tempo. Então, assim foi. Andava pelas florestas molhadas de manhã e tinha que chegar até a hora do almoço, porque não sabia até quando que ia, a que horas ia voltar a chuva. Os locais, os budistas fazem isso aqui como meditação, montinhos de pedra na beira dos rios, sempre um local fazendo. Uma abelha já está aí, muito curioso. E até que chegamos neste lugar, que é uma pousada super bonita, numa cidadezinha chamada Landruk. Chegamos aqui na hora do almoço, um lugar super bem arrumadinho. Aqui, inclusive, anunciava que era banho 24 horas, com água quente, aquecido por energia solar. Eu falei, oba, eu tinha tomado banho todo dia, mas sempre muito precário. Às vezes água fria, às vezes pouca água. Às vezes, teve uma vez que eu tive que me lavar com lencinho de papel, lencinho umedecido, baby wipes. Comprei, me lavei porque não tinha água para tomar banho. Falei, vou tirar o banho da miséria. Aproveitei para lavar toda a minha roupa nesse tanque. Esse é um tanque dele, sempre no chão, tudo feito agachado. E aí eu peguei, depois de lavada, esticada a minha roupa, eu fui contente para o banheiro. Quero tomar banho, cadê a água quente? Quando eu abri a porta, o banheiro era isto. Uma torneira a meia altura, aí você abre e sai água quente. Ou seja, até o banho eles tomam agachado. Em todo caso, a água quente foi um bom banho, mesmo apesar das condições precárias do banheiro. Essas crianças muito simpáticas começaram a querer conversar comigo, meio em inglês, meio em nepalês. Eu já estava ficando esperto, já sabia várias palavras e a gente conseguiu manter um diálogo. Eu dei para eles paçoquinha, que eu trouxe do Brasil. Ficaram muito felizes e foram pegar feijãozinho em vagem e me deram de presente a vagem do feijãozinho. E logo depois da nossa brincadeira, a mãe já botou eles para trabalhar. Não sei que folha é essa, mas estavam levando de um lado para outro. E aqui eu descobri que esta noite era a noite do Ano Novo. Como noite do Ano Novo? Sim, porque o calendário nepalês é diferente. Eles contam o ano diferente e contam os meses de forma diferente.
aqui está um calendário nepalês. Esses números são os números nepaleses. Ó. Esse 9 é, na verdade, 1, 2, 3 é parecido, 4, 5, 6, 7. É uma semana que vai de domingo a sábado. Então, o mês nepalês está escrito aqui, ó, em amarelo, é Baisak. É o primeiro dia do ano deles. Aqui embaixo, 14, quer dizer 14 de abril, 15 de abril, que é o equivalente ao calendário ocidental. Ou seja, o mês de Baisak corresponde a abril, maio. Parece 20, é 2076, que é o calendário nepalês. Aqui do lado nós temos o ano novo, o ano Gurung, que é 1137. Então, os Gurungs estão no ano 1137. E ainda tem a indicação, à esquerda do número 14, vocês veem uma coisa escrita em vermelho, à esquerda do 15 tem uma coisa escrita em azul. Esse é o calendário sânscrito para as festas hinduístas, que estão marcadas aqui, escritas em volta de que Deus se festeja no dia. Então, o calendário deles é uma bagunça, mas, enfim, o fato é que hoje era a noite do Ano Novo. Era 13 de abril, eles iam festejar nessa noite o Ano Novo. E aqui, onde tem uma luzinha, é uma pousada que estava anunciando: venham festejar o Ano Novo aqui conosco. Teremos música e comida por uma pequena taxa, festeje conosco. Estava organizando uma festa. E foi aí que começou um pôr do sol de Ano Novo, que nublou. Já ia chover, e as nuvens vieram avançando, mas o sol alaranjou tudo, e foi um dos pôres do sol sem sol mais lindos que eu já vi na minha vida. Olha só como ficou o Annapurna lá ao longe. E aqui embaixo ia ser a festa do Ano Novo. Antes que começasse a chover, eu fui dar uma olhada, a festa estava começando. E aí eu voltei para jantar, mas depois da janta não dava mais para descer até aqui na festa, porque começou uma chuva extremamente forte. Eu falei, não vou me molhar. Eu fui dormir cedo, escutando a música ao longe, e passei o Ano Novo dormindo. Olha como é uma festa. Tá sem som. Márcio não tem som. Muito bem, isto é uma festa de Ano Novo deles. Agora, o tempo está indo muito rápido, e eu ainda teria muito que mostrar. Eu vou dar uma abreviada aqui no fim do Annapurna para poder entrar no Everest, ok? Eu vou só passar rapidinho as últimas fotos do Annapurna, sem muita história, mas de qualquer maneira é bonito ver, mas porque o tempo está correndo e é tanta história para contar, vocês me desculpem se isso passa um pouco de uma hora. Depois de uma noite de chuva torrencial, eu escutei às 3 da manhã, mais ou menos, os turistas da minha pousada voltando para casa. E adivinha que eles vinham cantando Resampiriri, Resampiriri. É muito engraçado, é uma música chiclete, todo mundo sabe cantar isso lá. E aqui vamos ver, portanto, o grandioso Annapurna e algumas visões. Tchau, cidadezinha, gostei de passar o Ano Novo aí. Chegamos na próxima pousada, a chuva chegou, passou a tarde trancado numa sala de convivência, refeitório da pousada, achando que ia ser uma tarde chata de chuva, mas foi aí que apareceu a Sostika. Esta menina simpática de 11 anos é filha do dono da casa, extremamente sociável, extremamente alegre. Ela falava inglês, mas não demais, então dava para se comunicar meio em inglês, meio em nepalês. A certa hora, ela pegou um jogo de xadrez, olhou para mim e deu a entender que queria aprender a jogar xadrez. Tá bom, uma tarde de chuva, eu vou ensinar xadrez para a menina. Não é que eu jogue xadrez, eu só sei mexer as peças. Então, eu falei, vou ensinar o movimento das peças. E ela foi me ensinando o nome das peças em nepalês. O rei é o Raja, claro, nós sabemos que Raja é rei. A rainha é Rani. O bispo eles chamam de Hathi, que é elefante. O cavalo é Gora, que é cavalo mesmo. A torre, o peão são os soldados. E aí eu queria ensinar para ela a teoria de como é que uma peça derruba a outra, uma peça come a outra, que tem as suas regras de movimento. Então eu punha a peça no tabuleiro
e perguntei do lado, como é que diz perigo em nepalês? E me disseram, Katra. Aí eu punha uma peça, comia uma peça dela e dizia, Katra, Katra, como se dissesse, não põe a sua peça aí que eu vou te comer. E aí ela foi aprendendo e dava risada. Ela chegava a pôr a peça no lugar errado só para eu dizer, Katra, Katra, Katra. E quando chegou de noite, ela resolveu organizar uma festa de Ano Novo. Era o dia 1º do Ano Novo deles, mas ela botou um som e botou todo mundo para dançar. Essa foto foi tirada, na verdade, no fim da festa, quando eu já não aguentava mais dançar. E eu até fiz um filminho do fim de festa. Márcio, está sem som. Muito legal. Foi uma noite maravilhosa, olha só. Aqui, amanhã serena, como todo dia, sol de manhã, chuva à tarde. Saindo para andar, aqui o meu carregador com as coisas dele e as minhas nas costas, o guia e os terraços de arroz, e já estamos saindo dos Gurung, voltando para os nepaleses. Até que eu achei essa casinha, que tem aqui esse trindade, dizendo que são hinduístas, Brahma, Vishnu e Shiva. E achei essas crianças, e comecei a conversar com ela. O carregador e o guia foram para frente, e eu fiquei tentando conversar com ela. A menina já falava um pouco de inglês, e eu lá em nepalês com eles, perguntei os nomes deles, e achei interessante que os nomes deles acabavam todas em Umbika. Eu não anotei, mas suponha que a menina se chamava Strumbika, o menino chamava Bimbimbica, e o outro chamava Carambica, e assim vamos. Muito legal. Fizemos uma farra lá, dei paçoquinha para eles. Muito legal. E quando acabei de conversar com eles, eu cheguei lá nos meus guias, que se mantiveram respeitosamente afastados, e disse para eles, olha que legal, aquelas crianças, o nome acaba todo em Umbica. E eles disseram, sim, porque eles são os intocáveis, são da casta do Sudra. Então, resumindo, eles não podem nem chegar perto. Por isso que eles passaram, não ficaram juntos. Então, esses intocáveis só podem fazer agricultura e, se forem para a cidade, faz o serviço sujo, como recolher lixo, queimar mortos e fazer serviços de baixo nível. E eles disseram, esses dois guias aqui são da casta Kshetri, são os guerreiros da segunda casta. Eles disseram, eu não posso deixar um desses entrar na minha casa. Hoje em dia, mais modernos, eu posso conversar com eles, ter algum relacionamento, mas se entrar na minha casa, a pressão social é tão grande, não pode. E eu perguntei, e se alguém de uma casta superior se apaixona por alguém da casta inferior? A pena dele é que ele vai rebaixar de casta. Ele passa a pertencer à casta inferior e é completamente banido da família e dos amigos, ninguém mais quer saber dele. Coitadinhos. Adoráveis intocáveis. Mas é da cultura deles. Eu fui mordido por um sanguessuga. A meia estava ensanguentada. Os sanguessugas aparecem quando chove. Aí está o meliante. Este é o sanguessuga. Eles não doem e não passam doença, mas foi chato. Aqui, no dia seguinte, eu achei um sanguessuga andando na trilha. Ele anda como um mé de palmo. Encosta a cabeça, aproxima a cauda e assim vai. Tem que tomar um maior cuidado para não pegar um desses. De novo, numa outra manhã, num outro lugar, a cauda de peixe. Um lindíssimo amanhecer. Aqui, uma cozinha até que bem arranjada, o cara está fazendo um pão tibetano. O pão tibetano é uma massa levemente adocicada que eles fritam. Quando eu descobri isso, eu pedia pão tibetano no café da manhã todo dia. E tem sempre essa forma de redonda com dois cortes. Este é o pão tibetano, muito interessante. Aqui um café da manhã com pão tibetano. Eles nunca dispensam a sua batata e legumes com pimenta, queijo de iaque, um mingau de aveia, café com leite. Todo estrangeiro gosta de ketchup, menos eu, mas os americanos não concebem comida sem ketchup, então eles botam aí. Botam talheres para estrangeiro, porque eles mesmos só comem com a mão. E aqui vale a pena dizer que você acha só legumes ou carne de frango no máximo. É proibido matar vacas no Nepal porque elas são sagradas. Quem mata uma vaca pega 20 anos de cadeia.
Então, alguns restaurantes, principalmente no centro das cidades, têm hambúrguer e coisas com carne bovina, mas é importada já morta, porque no Nepal ninguém pode matar uma vaca. Aqui, belas cenas, aqui é outra pousada que a gente chegou na hora do almoço e a chuva veio rolando. Olha, uma hora depois, a maior tempestade. E esta foto, embora pareça comum, foi, para mim, o ponto alto de toda a viagem. Já estávamos no 9º dia de caminhada, eu já falava um monte de coisa em nepalês, eu já estava completamente integrado, a gente se juntou com outros carregadores e guias, e eles me ensinaram um jogo deles chamado Turup. Um jogo muito interessante, você faz umas apostas de pontos, e, para minha surpresa, eles me consideraram tão integrado que eles deram para eu anotar os pontos. Então, eu perguntava para eles, quantos pontos você fez? Eu perguntei como é que fala isso. Eles diziam os números, eu fiz tantos pontos, eu apostei tantos pontos, e eu ia marcando e dizia o resultado. Aí eu me senti completamente integrado. Enquanto isso, esses chineses aqui passaram uma tarde absolutamente aborrecida, trancados aqui no meio da chuva. Então, é muito legal você se integrar com o povo local. Este foi o máximo. De novo, uma porteira criativa sem dobradiças. Estamos acabando a caminhada, lá embaixo é a civilização. Um táxi me esperava e eu me despedi, muito emocionados, do Bissar, que é esse rapazinho aqui, e do Romo. Foram uma família. Espero um dia encontrá-los de novo. E o táxi me levando de volta para Pokhara, depois de tanta chuva, você via ele derrapando nessa lameira toda, e, para meu espanto, o motorista dizia, Catrá, Catrá, e eu, aí, significa perigo, vamos rezar para Vishnu e Shiva, quero chegar em Pokhara. Muito bem, assim acabou a aventura do Annapurna, e nós vamos pular direto para o Everest, últimas fotos, Everest. Vou abrir aqui, já compartilho a grande caminhada rumo ao acampamento base do Everest. O Everest é assim, você vai de avião até este aeroporto chamado Lukla e caminha por essa trilha azul e vai subindo, subindo, subindo e sobe de Lukla, que deve ser uns 2.000 metros, até este lugar aqui chamado Gorakshep. Aqui, Gorakshep, que tem 5.500 metros de altura. Daqui você visita o acampamento base do Everest, que é de onde os escaladores saem para fazer a grande escalada. Esta caminhada tem que ser feita muito devagar por causa da aclimatação à altura. Não é brincadeira chegar a 5.500 metros. O nosso avião estava voando feliz para Lukla quando o aeroporto fechou por causa de neblina. Então, a gente teve que passar uma noite e perder um dia aqui em Paplu, esta cidade do meio do caminho que tem aeroporto. E no dia seguinte continuamos viagem. Esse é o nosso grupo. O de vermelho é o grande fotógrafo Edson Bandeira, nosso guia fotográfico. Este altão é o auxiliar de guia, e esses 10 outros somos nós, os excursionistas. Inclusive, este rapaz aqui sorridente é do Paraná, este é de Foz do Iguaçu, este barbudinho aqui é de Campo Mourão, ou pelo menos estava morando lá. Muito legal, gente de Minas, Paraná e São Paulo. Se juntou para caminhar até o Everest. Pegamos um avião que dava medo, um teco-teco de pneus bem carecas, muito apertado, cada um só pode levar 10 quilos de bagagem despassada e 5 quilos de bagagem de mão, o que é muito complicado de arrumar. Em Paplu, onde descemos esperando o aeroporto de Lukla reabrir, tinha também um grupo de italianos e nós ficamos lá horas. Os italianos dormiram aqui, achei muito engraçado. Até que a gente viu que ia ter que dormir em Paplu. Arranjamos uma hospedagem para voar o dia seguinte e continuar a viagem. E na cidade achamos esses meninos brincando de monstro. Ó, esse aqui pintou 2 dentes de vampiro, esse aqui lambuzou a cara de pirulito doce e gritava como um monstro. Aqui é a região dos Sherpas, então esse aqui já é um Sherpinha que berrava, subia barranco, atracava na gente com aquela boca toda, queria me morder, morder nós todos, não só eu, estávamos em grupo, ele queria morder todo mundo com essa boca suja de pirulito. Mas foi uma coisa, eu nunca vi uma criança mais endemoniada que essa. Ele incorporou o monstro. Aí eu achei um blasé. Este carinha aqui não mexia nem o olho. E aí achamos essas criancinhas aqui que vieram nos cumprimentar. Muito engraçado.
Voando no dia seguinte para Lukla, esta mariposa maravilhosa estava parada no aeroporto esperando descongelar. E aqui está o aeroporto mais perigoso do mundo, Lukla, a capital dos Sherpas. Por falta de espaço, já que são montanhas, esta pista tem menos de 500 metros de comprimento e ela é inclinada, de modo que o avião, quando chega, ele sobe e a inclinação ajuda a parar o avião. E na descida, para baixo, todo santo ajuda. A pista inclinada ajuda você a decolar. E uma semana antes de nós chegarmos, teve um acidente e morreram pessoas. Eu consegui recuperar o vídeo do acidente que aconteceu nesse aeroporto uma semana antes de eu chegar. Diz aí, imagens do acidente exclusivo para Nepal News, câmera exclusiva. Nepal News. Veja que um helicóptero qualquer chega trazendo uns turistas. As pessoas saem e olha só. Esse foi feio. Vários técnicos morreram. Os passageiros já tinham desembarcado e logo vieram abastecer, tirar bagagem, e esse povo, coitado, dançou. Com aquele pneu careca e esses aviões velhos, não é possível que seja diferente. Então, a gente passou lá na nossa vez, estava aí o avião que tinha se acidentado uma semana antes. Estava aí ainda os destroços, sei lá até quando vai ficar, porque só levando no lombo de mula. Mas fora isso, a cidade é lindinha, cercada de montanhas maravilhosas, arco-íris no céu. É o início da nossa caminhada para o Everest, cheio de sempre de gente e crianças simpaticíssimas. E começamos a caminhada. Então, os tibetanos gostam de pintar, além das bandeirinhas, eles pintam os mantras nas pedras. Então, aqui está escrito Om Mani Padme Hum, que é aquela joia do lótus. E está escrito aqui também, repetido várias vezes, Asha Samaha, é o que eles ficam rezando. Asha Samaha, depois vira para Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Asha Samaha não quer dizer nada, é apenas um som que despertaria uma consciência espiritual em você. Os Sherpas são muito sorridentes, aliás, como todo nepalês, mas os Sherpas são mais ainda. Esses dois carregadores, com uma carga pesadíssima nas costas de alguma excursão, contavam piadas, riam entre si, falando Sherpa, né? Eu não tive ocasião de saber nada, mas, enfim, da próxima vez eu vou preparado. As pontes com muitas bandeirinhas de oração, porque aqui eles são mesmo budistas, muito budistas, eu atravessando a ponte, mulas carregadas atravessando a ponte, e chegamos em Nanche Bazar, outra cidade Sherpa importante. Aqui em Nanche Bazar, nós dormimos 2 noites para aclimatar, porque nós já estamos a 3.000 metros de altitude. Então, a gente sobe devagar. Aqui estão rodas de oração que são movidas por água. Tem um riacho que corre aqui embaixo e essas rodas ficam rodando sem parar. É um rezador automático. A arquitetura tibetana e a arte decorativa deles é linda. Eles são muito cuidadosos para pintar 1000 detalhes pequenininhos, com cores vivas, é muito bonito. Aqui nós acordamos cedo para ver o sol nascer no alto de um morro, a cidade de Nanche Bazar aí embaixo, um lindo lugar. E foi esta noite que eu comecei, desculpe contar, mas com uma diarreia feia, certamente por causa da comida que eu comi em Papru. Ninguém pegou diarreia, teve uma moça que tinha pegado diarreia antes, por outro motivo, um rapaz que veio com diarreia de Katmandu, e eu peguei aí no meio da trilha. Comecei a tomar azitromicina, mas mesmo assim demora uns dias. Eu fui fazer a caminhada bastante debilitado. O sol acabou de nascer e a gente foi visitar. Fomos caminhar e achamos essa senhora que tinha colhido forragem para os animais. Ela é, pelo jeito, de raça hindu, uma nepalesa. A gente começou a tirar foto dela e depois fomos mostrar as fotos e ela ria. Acho que ela nunca tinha visto uma foto dela na vida. Ela ria e agitava as mãos como se fosse uma criança, exultando por ver a imagem dela. Ela adorou. Pena que não tem como mandar as fotos para ela, mas tão simpática.
que dava vontade de chorar, muito legal. Fomos visitar a sede do Parque Nacional do Everest, que é um parque nacional nepalês. Vejam o magnífico portal tibetano. Sagarmatha é o nome do Everest em nepalês. Chomolungma é o nome em tibetano. Everest é só o nome ocidental. E daqui nós tivemos a primeira visão do Everest. Este pico alto atrás desta serra grande aqui é o Monte Everest. Do lado nepalês, ele é escondido por uma serra que tem quase 8.000 metros de altura. Este é o Monte Lhotse, que tem mais de 8.000 metros de altura, quase tão alto quanto o Everest. Então, você só vê a ponta do Everest e às vezes nem vê. Mas foi uma emoção ver o Everest pela primeira vez. Ó. Aqui está uma visão panorâmica, o Everest, aquele Lhotse, e aqui é uma outra montanha mais para cá, uns 6.000 metros de altitude, que é o Ama Dablam, também famosa entre escaladores. E nós vamos andar por esse vale aqui, vamos subindo. Aqui o nosso grupo, na frente de uma estátua do Tenzin Norgay, um dos primeiros 2 a escalar o Everest. Aqui uma estupa, ou chorten budista, e este é um iaque de verdade, reprodutor. Porque a partir dos 3.000 metros de altura, as mulas não podem caminhar. Quem carrega a carga é um misto de iaque com vaca, que eles chamam de dzong. Então, esse é um iaque reprodutor para cruzar com as vacas e fazer o animal de carga das altitudes acima de 3.000 metros. Fomos visitar um mosteiro budista, todo mundo foi abençoado, recebeu uma katá, que é esse lenço de boas-vindas. Este rapaz do nosso grupo, eu brincava com ele que ele foi abençoado e ficou meditabundo. Aí, meditabundo, todo o nosso grupo abençoado, um dzong no meio de Namche Bazar, a gente chama de iaque, né? Mas é um misto de iaque com vaca. E tchau, Namche Bazar, vamos continuar a caminhada. Como vê, a trilha ao Everest é larga, simples, qualquer um pode fazer a trilha. O único problema é a hora que passa dos 4.000 metros, que você começa a se sentir mal. Mas, a partir daqui, o gigantismo das montanhas. Você imagina que esta coisa está a 4.000, quase 5.000 metros acima da sua cabeça. É gigantesco isso, a foto não dá ideia da magnitude e da grandiosidade da paisagem, o vento, a pureza do ar, os iaques carregando, até que a gente foi dormir essa noite depois de caminhar em Temboche, que é um lugar que tem esse mosteiro maravilhoso, perfeito, novinho, é um mosteiro antigo, mas super reformado. Aqui está a escrita tibetana, e eu consigo entender que aqui no começo está escrito bem-vindos. São realmente muito receptivos. Este lugar, você ainda não tem mal de altitude. Se alguém quiser fazer uma caminhada na região do Everest, é super fácil chegar aí, você não se sente mal e vale bem ficar uns 2, 3 dias nesse lugar. Tem um astral maravilhoso, uma pureza maravilhosa, só habitado por monges e um hotelzinho na frente. Olha só o portal tibetano do templo, os monstros elefantes e por todo lugar a vassoura sem cabo. Não me conformo que eles não inventaram o cabo de vassoura. Este aqui só vendo imagens e sonhando com a maravilha que é esse Temboche. Pedras de oração deixadas pelos devotos peregrinos e muita arte, muito dourado, muita cor por toda parte. É realmente um lugar que eleva o espírito. Todos os detalhes, são vários edifícios e tudo profusamente decorado. Maravilhoso este lugar. Um mongezinho rodando suas rodas de oração e o contraste com as montanhas nevadas em abril, com a neve derretendo, deu uma dó de ir embora, mas na manhã seguinte a gente tem que continuar a caminhada. O nosso objetivo é Everest, que ainda se vê a ponta aqui no fundo. Vamos lá. Agora, o próximo álbum é o que realmente chegamos no Everest e vamos acabar a nossa apresentação. Desculpe o tempo, chegaremos lá. Agora vou compartilhar um instante só. Aqui. Você vê os carregadores, os coitados dos carregadores carregando cada peso. Olha só esse aí, tinha balde, bacia, fogão, panos, plásticos. Ops. Olha só esses coitados carregando material, viga de construção. Eu imagino que eles vinham desde Lukla carregando isso. Eles vão entrar na zona de altitude quando você não tem força e eles carregam. Uma procissão de carregadores. E a trilha, como vem, é super fácil, não tem dificuldade nenhuma.
atravessa pontes, vê visões maravilhosas. E essa menininha Sherpa brincou comigo, a gente brincou de esconde-esconde, ela dava risada. A gente vai se relacionando com as pessoas ao longo do caminho. Veja uma cozinha típica que, embora eles comam com uma mão só, prepara comida com 2 mãos. Então, daí dá para se entender como é que é o risco de diarreia. Não tem água corrente, as águas ficam guardadas nesses barris azuis, e eles usam essas canecas aqui, nunca lavadas, para fazer a comida. Mas, desde que esteja muito cozido, não tem jeito de escapar, é o que a gente come. Agora nós passamos dos 4.000 metros e a vegetação sumiu e a gente começa a se sentir mal. Você fica ofegante, respira muito rápido. E os coitados carregando material de construção, a procissão continua. Aí encontramos a Sanita, uma menina muito simpática, e nós pedimos para a mãe dela se podia tirar foto da menina, a mãe dela deixou, também muito simpática. Nós tiramos várias fotografias, a menina queimadinha do frio, morando a 4.000 metros de altitude, no meio do nada. Aqui está a mãe dela, e depois o nosso guia também, como sempre, acabou dando um dinheirinho como para agradecer, isso é meio que praxe lá. Aqui está ela com a mãe. E chegamos aí é Demboche. Aqui já é bastante alto, 4.000 e tantos metros. Aqui também ficamos 2 noites para forçar o corpo a acostumar, plantando batatas, e fizemos uma caminhada no dia seguinte de manhã, o tempo muito bom. Olha só as pilhas de pedra que os devotos budistas fazem, e este aqui vai ganhar a pós-graduação em empilhamento de pedras. O cara é bom mesmo, olha só essa pedra como ficou. E a partir daqui a gente entra no rio que vem do Everest, que é o rio Khumbu. E a caminhada toma ares ainda mais épicos. Os iaques saindo de manhã para trabalhar, carregar suas coisas. Na temperatura de manhã já estava 0 graus. Os Sherpas tomando sopa quente na porta de casa. Já bastante frio. E a beleza, a amplitude disso eu nunca tinha visto na vida. De novo, se você está em Morretes e olha para a serra, aquela serra está uns 800 metros acima da sua cabeça, acho. Aqui as montanhas estão a 4.000 metros, 3.000 metros acima da sua cabeça. É uma coisa impressionante. Tirei algumas fotos em branco e preto. E aqui, esta moça de amarelo do nosso grupo começou a ter um mal de altitude. A gente não sabe quem vai ter mal de altitude. Você pode ser um cara muito esportista ou muito sedentário, o mal de altitude não escolhe quem ele ataca. Ela começou a ter muita dor de barriga, dor de cabeça, começou a vomitar, ela teve que completar a caminhada a cavalo, nem sei como arranjar o cavalo, mas de repente lá estava ela com o cavalo, passou a noite muito mal, não melhorou, e no dia seguinte chamaram o helicóptero, que a resgatou e foi para Katmandu, e ela ficou 3 dias internada numa clínica. Então, como vê, o mal de altitude é cruel, você tem que arriscar e nunca sabe se vai ser atingido. Esse carinha da foto também, muito legal, mas ele foi atingido pelo mal de altitude, passou uma noite muito mal, mas era o último dia. No dia seguinte a gente já ia voltar, então ele chegou a conhecer o acampamento base do Everest. Olha só as imagens da caminhada, isto é épico. Senhor dos Anéis. Vilazinhas abandonadas no nada. E ofegância total. Você e as geleiras majestosas descendo. Este cruzando o rio que desce do Khumbu, que é a geleira do Himalaia. Monumentos às pessoas que morreram escalando o Himalaia. Realmente muita gente. Uns espertinhos se protegendo do vento, atrás das bandeirinhas. E aqui, Lobuche. 5.000, praticamente 5.000 metros de altitude. Olha o céu estrelado. O céu estrelado a 5.000 metros de altitude é uma coisa impressionante. Consegui tirar esta foto à noite do céu. É claro que com um pouco mais de tempo, de exposição, mas olha só a maravilha, a iluminação espiritual, física, tudo dá vontade de gritar. É uma coisa impressionante, é de arrepiar os cabelos. E aqui, saindo na manhã seguinte, já fazia 8 graus abaixo de 0.
E nós caminhamos até as 10 da manhã e o sol nunca saía de trás das montanhas para esquentar. A gente passou bastante frio, mesmo com roupa térmica, bota térmica, realmente é frio pra caramba. Mas com muito ânimo, ninguém via, todo mundo não via a hora de chegar. Olha só as visões da caminhada. Vamos chegar em Gorakchep. Aqui, veja, o sol saindo atrás das montanhas e a sombra da montanha avançando. Você vê ela andando, porque afinal a montanha está muito longe. O contraste do perto e de longe é uma coisa maravilhosa. As pessoas falam palavrão direto. É só grito de alegria quando a gente anda por aqui. Esta é a primeira visão do campo base do Everest. Aqui onde eu estou apontando, estão vendo umas coisinhas amarelas, são as barracas. Os escaladores atravessam essa geleira e sobem essa encosta aqui pelo gelo em busca do acampamento 1. Demora 1 mês para subir, principalmente por causa da necessidade de aclimatação. Aqui é uma visão panorâmica e essa pontinha preta mais escura aqui é o Everest em si. E aqui é a geleira que desce dele e vai embora até virar rio. O gelo também dá cenas impressionantes. Os Sherpas carregados são também impressionantes. A gente não aguenta dar um passo. Eu não aguentava beber água. Para beber água, você tem que parar de respirar uns 2 segundos para beber um gole d'água. Eu parava, bebia uns 3 goles d'água e já ofegando. Tinha que recuperar o fôlego depois de beber água. Aqui está Gorakchep, praticamente 5.500 metros de altitude. Aqui está Kalapatar, que é uma montanha de pedras pretas, onde as pessoas sobem para ter uma melhor vista do Everest. E aqui o acampamento base do Everest. Estamos chegando para visitar o acampamento base cada vez mais perto. E aqui estão as barraquinhas, cada uma com uma bandeira do país a que pertencem. Esta aqui é a bandeira de Taiwan, tinha a bandeira da Índia, a bandeira de vários países da Europa, e o acampamento estava vazio, porque como o tempo estava bom, todo mundo subindo, tentando alcançar o cume. Estava vazio. Esses são penitentes, que são pináculos de gelo causados pelo derretimento da geleira. A nossa equipe de Sherpas, numa bela selfie, eles carregaram o nosso equipamento, tenho que agradecê-los, muito simpáticos. E o nosso grupo, foto de que chegamos ao acampamento base do Everest. Nunca subimos tão alto na vida. Realmente muitas belas visões e muita emoção. Eu não costumo sair em foto, mas aqui tinham que tirar uma foto minha. Ops! Veja a altura, a grandeza desses pináculos de gelo. Eles ainda estavam mais longe, isso é da altura de vários metros. É muito impressionante. As barracas são armadas em cima da geleira, no lugar onde tem pedra que cobre a geleira. E assim foi a nossa visita ao acampamento base do Everest. No dia seguinte, um helicóptero veio nos buscar. E eu estava exausto aqui, a 8 abaixo de zero, porque eu passei 2 noites sem dormir. Depois que eu cheguei nos 5.000 metros, as 2 noites que eu passei, eu não consegui pregar o olho 1 minuto. 2 noites em seguida sem dormir. Realmente, eu não sei se eu aguentaria ficar lá em cima mais um dia. E, de repente, a 8 abaixo de zero, a 5.500 metros de altitude, aparecem 2 pombas. Olha só, mesmo em lugares assim, a vida existe. Olha só. O helicóptero veio nos buscar, nós esperando o helicóptero, uma visão maravilhosa do amanhecer, e aí está ele chegando. Ele fez várias viagens até pegar toda a nossa bagagem e levar todo mundo de volta para Lukla. Então, aquilo que a gente demorou dias andando, nós voltamos em alguns minutos. Olha só as paisagens, a trilha lá embaixo, nós andamos por aqui, e aqui nós sobrevoamos Temboche, aquele mosteiro maravilhoso, onde eu quero voltar uma vez na vida e levar mais pessoas, porque todo mundo merece conhecer esse lugar maravilhoso. Foi uma emoção ver Temboche de cima de novo. Outras visões, até que o avião aterriza em Katmandu. Chegamos em Katmandu e acabou a grande viagem. Vocês conheceram como é o campo base do Everest. Demorei 1h30, desculpe por ter falado tanto, muita gente deve ter cansado, mas precisava contar essa história. É isso aí. Linda apresentação, Márcio. Parece que entrei em outro planeta, viu? Nunca vi nada nem próximo disso, diferente.
A Deza escreveu um comentário que reflete muito o que eu também senti. Eu não teria coragem de ir lá. Ela disse que teria dúvida se teria coragem, mas é muito diferente. Esse negócio de falta ar aí, eu tive em 4.000 metros e achei complicado. Agora, que viagem fascinante. Que fantástica tuas fotos, hein, Márcio? Foi o fotógrafo ou você? Lindas fotos, principalmente as pessoas. Posso Eu que perguntar? tirei. Eu vou confessar que tem uma foto aí que não é minha e um vídeo que não é meu. O resto foi tudo eu que fiz, sim. Olha, temos um excelente fotógrafo também, também. Puxa Beto, vida. posso perguntar? Claro, Perguntar? Douglas, Bitte. Bom, em primeiro lugar, meus parabéns, Márcio, pela bela apresentação. Uma parte dela eu já tinha visto na casa dele, né? Foi uma boa recordação. Márcio, conta para nós, porque você esteve lá em Katmandu e eu vi aquele caos todo lá das ruas. Como é que você se orientava para voltar para o hotel ou para a tua pousada? Como Olha, é que era você fazia isso? difícil. Eu comprei um mapa, mas nem todas as ruas estão no mapa e nem todo o mapa está nas ruas. Então, eu me orientava pela sombra do sol e olhando muito bem, marcando o caminho. E se você quer saber, para chegar no centro onde eu queria chegar, eu saía toda manhã, porque de dia sempre tinha uma atividade, eu tinha que arrumar uma mochila para viajar, ou tinha uma van que ia nos levar para algum templo. Então, o tempo que eu tinha para passear sozinho era de manhã muito cedo. Eu acordava às 5 da manhã e saía andando. E cada dia eu ia mais longe. Cada dia eu ia mais longe. Até que no último dia eu cheguei no centro e consegui voltar. Até conseguir me orientar na... Não foi fácil. Coisa E maluca, me né? ajudou, não tem placa, as ruas não têm placa. Então, você não sabe em que rua está. E eu chegava a perguntar, essa é a rua tal? Não sei. As pessoas também não sabem que rua é essa. Horácio conseguiu chegar há algum tempo. É. Aham. Mas ele vai assistir o vídeo depois. Ele estava tão curioso para assistir. É isso aí, eu estava que nem criança esperando o Natal, viu, Beto? Mas eu peço desculpa para o Márcio, não consegui ver tudo, Márcio. Eu vi, adorei. Mas vou Tá assistir ótimo. novamente inteira, viu? Infelizmente, coincidiu a data do conselho hoje, uma reunião, eu não podia faltar. E a Beth sabe, ela foi conselheira lá, não é fácil Não é terminar. fácil. Mas eu parabenizo você, Márcio, excelente. Muito boa apresentação. Como se diz, Tashi Delek? É isso, Tachidelek. Márcio? Tachidelek. Delek. Tashi Tachidelek. Delek. É boa Tachidelek. sorte. Em Isso. nepalês? Tibetano. Isso. Tibetano. Vamos aproveitar, Val, para fazer aquela foto. Ainda deve ter mais de 40 pessoas aí. Val, Oi, eu estou te dando, Beth, só precisa pedir para alguns liberar a câmera, que tem bastante gente com câmera desligada. vou pedir então para o pessoal abrir a câmera. Ó, tá bacana. Opa, estou vendo muita gente conhecida, que legal. Oi, pessoal, tudo de bom? Valeu. Parentes e amigos. Com Ótimo. muito gosto, compartilhando com todos. Ó, Já tem tirei gente algumas aí. fotos, Beth. Ótimo. E depois vai para o YouTube também, claro. A gente vai poder ver de novo. Tá ótimo. Aproveitar para dizer para o pessoal Feliz Natal. Essa live a gente está encerrando por este ano. A gente retorna em janeiro, né? Com esse nosso quadro Viajando pela Cultura do IEP. Então, desejamos Feliz Natal e um ano novo maravilhoso, sem Covid, com muitas lives e bastante alegria. É bom viajar com vocês, é muito bom. Horácio. Queria agradecer a presença de todos. Estou vendo aqui, hoje está uma maravilha de ver aí. Vejo o Ismar aí nos prestigiando novamente, minha filha, o Ricardo, um grande amigo nosso que prestigia tudo, o Douglas, enfim, uma série de amigos aí. Eu agradeço a presença e desejo a vocês um Feliz Natal, muita paz mesmo, e que 2021 seja
muito venturoso a todos. Muito obrigado e um abraço a todos vocês.